Fala galera, vamos aí para mais um bloco dessa aula do caso alemão e agora a gente precisa tocar na coroação desse processo de unificação que é a partir da guerra. Como a gente comentou na aula anterior, o Bismarck ele pensa processo de unificação, a unificação a partir do ferro e do sangue. Então você usa do nacionalismo prussiano barra alemão a partir das guerras, dos conflitos militares e você vai utilizar essa veia conquistadora, essa veia de tomada desses territórios com o uso da força. Então você vai ter um diálogo, uma diplomacia que acaba, e aí você vai para o conflito aberto, conflito militar, transformando essa Prússia no melhor exército do século XIX. Então, assim, a Prússia não tinha para ninguém enfrentar a Prússia naquele momento, da série de eventos que você tem, da modernização e tudo mais. Você tem um exército prussiano muito poderoso. Tanto é que você vai ter esse legado de exército prussiano para a Primeira Guerra Mundial e para a Segunda Guerra Mundial. Então você tem uma doutrina militar tradicionalista, hierárquica, uma coisa rigorosa. Você tem. Eu vi uma fotografia, eu vou procurar, se não me engano, é da desfile militar após a vitória na guerra contra a Áustria em 66, depois da Batalha de Sadowa. E, meu irmão, tu olha a imagem, se você não tiver a referência que é século XIX, tu acha que é Segunda Guerra Mundial, que é desfile de tropas nazistas, porque é a mesma estética. Aquela estética padronizada, aquela estética de marcha, de organização, de uma coisa, sabe, bem definida, bem dura, bem rigorosa. Então você tem ali uma estética muito forte. E aí você vai ter um Bismarck que entende o seguinte: a gente precisa perceber se a Prússia vai dar conta, se a Prússia tem condição de se manter e ser potência aqui. A gente precisa se defender, a gente precisa saber os limites das forças militares no entorno. E aí a primeira medida é se lançar em guerras, onde o Bismarck ele vai observar os seus possíveis inimigos futuros. E aí quando você fala das guerras prussianas, você tem 3 guerras num período aí de 7 anos. Você tem a Guerra dos Ducados, onde você tem populações germânicas controladas pela Dinamarca em Schleswig e Holstein, tá? São 2 ducados que tinham uma população germânica ali. Eu tô até adiantando muita coisa. Você vai ter a Guerra das 7 Semanas contra a Áustria, então a Prússia contra a Áustria. É engraçado que a Guerra dos Ducados, a primeira, é prussianos e austríacos contra os dinamarqueses. E aí, devido a problemas, você tem o choque entre prussianos e austríacos. A França não se mete. E por último, você tem a Guerra Franco-Prussiana, quando os franceses entram em guerra com a Prússia, num sentido de se sentirem ameaçados. Você tem um contexto de ameaça, de perda de hegemonia, de uma questão geopolítica ali na Europa, naquele contexto. Então você tem 3 conflitos: as guerras prussianas, as guerras contra a Dinamarca, contra a Áustria e contra a França. E a Prússia vai participar. Beleza, aí vão começar esses combates, vão começar a abordar essas lutas. A primeira, a Guerra dos Ducados, é uma guerra rápida, 64, ela abre e fecha, não dura nem ao menos um ano. A Dinamarca tinha a menor condição de enfrentar conjunto as forças prussianas e austríacas. A motivação da guerra se dá pelo fato de Schleswig e Holstein ter uma população germânica, germanizada, e aí você tem uma população que, na Primavera dos Povos, já havia tentado romper com o domínio dinamarquês, e a Dinamarca vai lá e reprime, a Prússia tenta até estimular, mas a Prússia não tinha capacidade militar, o Reino Unido, a França definem que a Prússia não tem que estimular uma separação da Dinamarca, temem um crescimento prussiano, e aí você tem um Schleswig-Holstein que mantém com a Dinamarca. A Dinamarca que, se não me engano, mantém a região de Schleswig-Holstein desde o Congresso de Viena. E esse domínio dinamarquês na região, obviamente, incomodava. Então você tinha populações germanizadas que queriam romper esse domínio. Também tinha populações dinamarquesas na região, mas a germânica é o que se relata que era a maioria.
E aí, em 1864, um Bismarck, que já modernizou o exército prussiano, convencendo a Áustria de que a região precisa voltar à posse de fato da Confederação Germânica. Então, assim, você tem Schleswig e Holstein, que fazia parte da Confederação, mas a Dinamarca tinha um controle político na região. E aí você tem uma atuação do Bismarck que convence a figura do Franz Joseph I, que aparece no próximo slide, vou colocar a imagem dele, que era o imperador da Áustria naquele momento. E aí você tem uma guerra contra a Dinamarca pela posse de Holstein e Schleswig, né? Então você tem essa construção da realidade da guerra contra os dinamarqueses. Os dinamarqueses não vão ter condição, você vai ter relatos das batalhas da Dinamarca resistindo, mas os prussianos e austríacos vão passar por cima. É uma excelente oportunidade dos prussianos, do Bismarck, observar o equipamento austríaco. Então os prussianos eles já estavam modernizando, você já tem needle gun, que é um fuzil de agulha, um fuzil que você tem como realizar disparos de maneira mais eficiente. Então, enquanto um atira uma vez, o outro atira quatro, por conta da tecnologia do fuzil, de você ter uma reposição de munição mais rápido. Então, você tem uma tecnologia em que o Bismarck veio e falou: opa, eu já estou ciente que a realidade prussiana é superior do que a realidade austríaca nas Forças Armadas. Você tem uma Prússia que sai da guerra já com informação. E quando a guerra, obviamente, acaba, Schleswig e Holstein vai para a posse dos dois. E aí vai ficar definido o seguinte: Holstein vai ficar sobre a administração austríaca e Schleswig sobre a administração prussiana. Então você constitui ali uma administração, cada um com um território, e a partir disso você, obviamente, tem a Guerra dos Ducados, naquilo que vai ser conhecido como a Paz de Viena, em 1865. Aí no ano seguinte, a 65, o Bismarck ele vai já começar a arrumar problema para os austríacos. Ele vai começar a criar empecilhos para que essa administração austríaca de Holstein fique atrasada. E aí, a partir desse atraso intencional, dessa implicância do Bismarck, o Bismarck ele vai criando picuinhas. Ele vai ali de maneira intencional, de maneira para provocar, ele vai criando um cenário em que o Franz, imperador da Áustria, cai nessa armadilha e aí você tem a Áustria declarando guerra à Prússia. E aí é importante pensar que a Áustria declara guerra à Prússia, mas a Áustria não tinha uma capacidade militar bélica como a Prússia tinha. Tinha um número de homens interessante, similar ao prussiano, mas os homens não são suficientes. O que se relata é que os prussianos tinham uma tecnologia melhor, como a gente já comentou, as armas que disparavam mais por conta da forma de recarga. Os austríacos ainda tinham equipamento antiquado, não, lembrando que os austríacos eles tinham uma tendência mais agrária, enquanto que os prussianos eles têm uma base mais industrial. Você tem a Krupp fabricando equipamento para os prussianos já nesse momento. Krupp, que como eu já comentei, fabrica arma na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. Então você tem uma base tecnológica importante. E o Bismarck, ele malandramente, ele consegue articular um jogo de alianças aí e neutralidade interessante para a Prússia. Porque vamos lá, do lado dos prussianos e dos austríacos tem a França. E o Napoleão estava com o olho prestando atenção no que estava acontecendo. Napoleão estava ainda, já estava tirando suas tropas do México, já tinha tirado 90%. O Maximiliano de Habsburgo ainda estava lá, o irmão do imperador austríaco. E aí o Napoleão, ele tá olhando para a situação da Prússia, a Prússia está crescendo, tá se tornando um incômodo, e o Napoleão é convencido pelo Bismarck a manter a neutralidade. Napoleão não se mete na porrada entre a Prússia e a Áustria. E o Bismarck ainda consegue apoio de alguns estados da Confederação Germânica, que vai formar a Confederação Germânica do Norte, e a Áustria vai ter apoio da galera do Sul, que ele tinha mais proeminência e tudo mais. Mas o Bismarck também consegue apoio da Itália, naquilo que vai ser conhecido como a Terceira Guerra de Independência Italiana. Por que terceira? Porque você teve lá o fracasso com o Carlos Alberto, Piemonte e Sardenha, contra os austríacos deram porrada. Você tem o Napoleão que ajuda o Vítor Emanuel II, a partir da mediação do Conde Cavour,
contra os austríacos a partir de 59 e 60. A gente vai falar melhor na guerra do processo de unificação italiano. E aí os italianos entram de novo, interessados de olho em Veneza. E aí o Bismarck se aproveita disso e, opa, eu tenho um aliado embaixo. Os italianos até se arrebentam com os austríacos. Os austríacos vão ter uma vitória naval e tudo mais. Mas a divisão de forças austríacas ajuda também os prussianos. E aí os prussianos vão ter, obviamente, vantagem. Aí você tem a arma utilizada pelos prussianos, se não me engano, é fuzil modelo Dreyse. Depois você vai ter uma evolução, mas ele é a base para os fuzis que vão surgir de ferrolho, fuzis que você atira, dá o ferrolho, né? Fala, o Kask 98, fuzil desenvolvido no final do século XIX, ele é um fuzil que vai ser utilizado até a Segunda Guerra Mundial. Fuzil que tem um disparo preciso, tanto é que ele vai ser uma arma de atiradores de elite na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, um fuzil utilizado amplamente na Primeira Guerra Mundial. Obviamente que na Segunda Guerra Mundial eu vou ter desenvolvimento de outras armas, eu vou ter, por exemplo, a MP-40, a SGT-44, então você vai ter, isso é tudo aprendizado de Call of Duty, tá? COD, Battlefield, Medal of Honor, então esses contatos com jogos que me permitiram ter esse conhecimento. Tem também, se não me engano, o SVD-40, não me lembro agora. Não, falei besteira. Tem também o Gerger 43, né? Um fuzil interessante, que é uma evolução do Karsk 98, porque ele tem uma quantitativa de munição, ele é um fuzil preciso também, então é interessante. Você tem ali uma tecnologia que se desenvolve. A Alemanha, ela nasce desenvolvimento de tecnologia bélica. É muito interessante isso. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse fuzil modelo Dreyse, um fuzil esse que, como eu já falei, atirava 4 vezes, enquanto o fuzil austríaco tirava uma, nessa proporção. A gente tem a malha ferroviária prussiana, que serviu para o crescimento da atividade comercial, vai ser também uma infra para transporte de tropas. E aí, obviamente, os prussianos vão dar um banho nos austríacos, naquilo que vai ser a Batalha de Sadowa, né? Se não me engano, também conhecido como Batalha de Kronitags, tá? Tem a imagem, tem em alemão, ou Batalha de Sadowa, onde você tem os prussianos que vencem os austríacos, e os austríacos são forçados a assinar um tratado de paz. E esse tratado de paz vai ser conhecido como Tratado de Paz de Praga, em 1866. A guerra é conhecida por 7 semanas por ter essa duração curta. E uma das responsáveis por essa duração curta é principalmente o deslocamento de tropas. Os prussianos conseguiram fazer o deslocamento em 25 dias. Então você tem uma malha ferroviária que ajuda. A infraestrutura ajuda. A gente não pode pensar só em número de exércitos. Se você não coloca a sua tropa logisticamente, rapidamente, num front de batalha, você está perdendo posição. Se você não tem uma tecnologia eficiente, um fuzil de qualidade, uma peça de artilharia de qualidade, você está perdendo capacidade bélica, né? Então, superioridade de fogo, né? Então você tem suppress fire, né? A ideia de supressão de fogo. Você tem que atirar mais, você tem que disparar mais. Quanto mais disparos, mais chance de você acertar o inimigo. É o princípio básico da lógica militar, né? Então, de você ter superioridade de fogo. Então, assim, você tem os prussianos que têm superioridade de fogo. E com o Tratado de Praga, onde você dá fim à Confederação Germânica, e você cria a Confederação Germânica do Norte e uma Confederação Germânica do Sul. Esse é o mapa pós-guerra com os austríacos. A Áustria, coitada, o Joseph Franz vai se envolver no problema, vai ter movimento nacionalista na Hungria, vai ter que criar vai ter que aceitar uma coroa dual, então vai virar Império Austro-Húngaro. No momento, a sede fica na capital da Áustria, em Viena, outra fica na Hungria, que eu esqueci a capital, mas você tem essa troca, então você vai tendo um problema depois, porque a Áustria sai enfraquecida, sai derrotada, sai com a moral baixa. E aí você tem uma Confederação Germânica do Norte formando junto à Prússia. A Prússia já está direcionando essa confederação, eu já estou unificando a Alemanha, eu tenho Schleswig-Holstein, eu tenho os estados do norte, e aí está faltando a parte sul, né? Então a gente tem um contexto de montagem de processo de unificação dessa Prússia que vai formar a Alemanha. E obviamente o caro Guilherme
primeiro, né, Hohenzollern, ele é coroado Kaiser, então ele vira o imperador da Confederação Germânica do Norte, e aí, obviamente, você vai tendo o surgimento de um país que está incomodando, tá? Então essa é a fronteira europeia em 1866, beleza? Tranquilo? Onde você vê uma Prússia já ganhando forma, uma Alemanha já se desenhando, tá faltando pouco. E aí, o que que acontece? A última guerra é a Guerra Franco-Prussiana. Como é que ela acontece? Acontece da seguinte forma. Primeiro, o Napoleão III, quando ele vê essa situação, ele fala o seguinte: olha só, eu não quero a união da Confederação Germânica do Norte com a Confederação Germânica do Sul. Ele banca, ele exige isso. O Napoleão também ele faz uma exigência de territórios, Luxemburgo, reinos bávaros, próximo ao Rio Reno. Você também vai ter domínio da Bélgica. Ele faz algumas exigências. E aí vai ser aquilo que vai ficar conhecido como a política das gorjetas. Ele quer alguma coisa para poder ele sossegar. Então você tem um Napoleão que bota a banca, que fala, ó, a gente aqui na França não quer essa união, gerando tensão entre a Prússia e a França. E aí, o que que eu gostaria de comentar? Espanha, o trono espanhol vai ficar vago e você vai ter um pretendente que vai ser o Leopoldo Hohenzollern. Sobrenome igual do Guilherme Hohenzollern, Kaiser da Confederação Germânica do Norte. Aí o Napoleão olha assim, olha para um lado, Hohenzollern. Olha para o outro, Hohenzollern. Ele fala, pronto, a família Hohenzollern quer me cercar. Então Napoleão começa a se incomodar com o fato de que o possível rei da Espanha, futuro rei da Espanha, vai ser primo do cara que é rei, que é Kaiser da Prússia. E aí ele fala, ó, eu não quero isso. Então o Napoleão começa a ficar que nem um siri na lata, se incomodar, começa a ficar meio bolado. Você vai ter uma situação que também vai piorar o caso, que é o seguinte, você vai ter uma troca de despacho diplomático que vai ser conhecido como despacho de Ems. O despacho, você tem um diplomata prussiano, um diplomata francês, eles estão dialogando de maneira polida e tudo mais, toda aquela educação, imperador conversando com o imperador e tudo mais, beleza, tranquilo. E aí o Bismarck é safado, pilantra. Bismarck pega esse, olha só, pega a visão. Ele pega esse despacho de Ems e edita o despacho. Deixará o diplomata, o Kaiser, não tem mais nada a falar, porque já está entendido, então não vai falar aquilo que já foi dialogado, papapá, papapá. Fala muito polida no sentido de, olha, não tem por que falar, porque já é de conhecimento comum. O Bismarck pega o despacho, edita e fala, não tem que falar porque eu não quero, porque não é interessante para vocês. Ele fala de um jeito que, quando Napoleão vê isso, ele fala que esse cara é maluco, os prussianos estão doidos, estão afrontando os franceses. Aí o Napoleão vai lá e declara guerra à Prússia. O Napoleão declara guerra à Prússia. O Napoleão achava que tinha condição de enfrentar a Prússia. Só que o que o Napoleão não imaginava, quando ele declara guerra à Prússia, guerra à Confederação Germânica do Norte, os confederados do Sul olham aquilo como uma agressão estrangeira aos povos germânicos e se unem aos confederados do Norte. E aí você, basicamente, devido à declaração de guerra de Napoleão, empurra os confederados do Sul para se unir aos prussianos e aos confederados do Norte, o que dá origem à Alemanha no século XIX. E aí, meu irmão, ampliando esse mapa onde você vê Schleswig-Holstein em cima da Prússia, fronteira com a Dinamarca, bem em cima do mapa. A Áustria tem ali um símbolo, Batalha de Sadowa, onde a Áustria também foi pro saco. E onde está marcado de verde vai ser os combates entre prussianos, entre confederados do Norte, confederados do Sul, liderados por prussianos, liderados por Bismarck, contra os franceses. Você vai ter duas batalhas importantes. Você vai ter a Batalha de Metz, onde as forças francesas são cercadas. Aí o Napoleão III, ele sai desesperado de Paris com uma força militar para tentar romper o cerco, não consegue romper, não consegue salvar o general, ficou preso em Metz. E também é cercado pelas forças prussianas. Aí, de novo, vai a tecnologia dos prussianos, o fuzil, a infraestrutura, o deslocamento de tropas, uma qualidade militar onde eles colocam no bolso, em um período de 7 anos,
os países com capacidade militar de destaque na Europa. Então a Prússia, que antes do Bismarck não tinha esse gás, essa capacidade militar, agora com o Bismarck bombou. E aí, de novo, por isso que o Hitler olha para o Bismarck e, caraca, o Bismarck, olha esse cara, né? Porque afinal o Bismarck foi gênio, foi gênio. Aí você tem a Batalha de Sedan, que o Napoleão é derrotado, Batalha de Sedan, que o Napoleão é cercado no dia 1º de setembro e é capturado. E aí você tem essa imagem do Napoleão, essas duas imagens que eu acho fantásticas. Eu já coloquei no vídeo da França do século XIX, do Napoleão conversando com o Bismarck, Napoleão capturado. Essa imagem viril do Bismarck abaixo, do Napoleão na carruagem, o Bismarck a cavalo, boladão. Então você tem uma vitória expressiva dos prussianos, e mesmo com a captura do Napoleão, a guerra não acaba. Olha que doideira. Então você tem ainda uma guerra que continua. E os prussianos falam assim: vamos continuar, vamos chegar a Paris. E aí, Napoleão capturado. Acabou o Segundo Império Francês. Beleza. Você tem a proclamação da Terceira República Francesa, onde você vai ter a figura do Adolphe Thiers. Thiers era um cara ligado ao liberalismo, ligado à burguesia, era um cara que também foi colocado ali na emergência, era uma liderança política para a defesa da França. Você tem a Terceira República no susto, com a queda do Napoleão III, e aí o Adolphe Thiers vai lá, organiza a resistência e tudo mais. Só que não tem como. O exército francês foi todo dizimado em Metz e Sedan. Cerca de 140 mil soldados foram capturados em Sedan. É assim, um cerco imenso, é uma derrota estrondosa para os franceses. E aí você vai ter um cerco a Paris, e em Paris os prussianos vão conseguir a rendição francesa, e uma rendição francesa incondicional, onde os franceses vão cair de 4 para os prussianos, e os prussianos vão falar: olha só, Tratado de Frankfurt, é isso aqui que a gente vai definir. Primeiro, nós queremos a Alsácia-Lorena, que é uma região de rica em carvão e ferro dos franceses. Nós queremos essa região para a gente. Isso para o nosso crescimento industrial vai ser essencial. Nós queremos uma indenização francesa de 5 bilhões de francos. Então vocês vão pagar o custo dessa guerra. E nós ainda queremos fazer a festa da vitória, o desfile da vitória em Paris. Gente, fazer a festa da vitória em Paris, no Palácio de Versalhes, onde o Guilherme da Prússia vai ser coroado Kaiser da Alemanha Imperial, que nasce agora. Onde ele é coroado no Palácio de Versalhes, no Salão dos Espelhos. Tem o quadro: aos prussianos, espada levantada. Bismarck no centro da imagem de branco, Guilherme mais acima. Mas, cara, eu não sei quem é o principal aqui, mas eu aposto muito mais no Bismarck do que no Guilherme. O Bismarck brilha. Quem foi o cara que forjou a Alemanha? Quem foi o cara que brilhou, que modernizou, que botou a Prússia nas guerras? Bismarck. Então você tem uma festa da vitória dentro do Palácio de Versalhes, em Paris. Tu imagina os parisienses com a moral baixa, os prussianos tomando cerveja, comemorando, fazendo festa dentro do Palácio de Versalhes. Aí você pensa, algumas décadas depois, e aí você lembra que o Tratado de Versalhes de 1919 foi assinado no Salão dos Espelhos, no mesmo local que tá rolando essa festa aí em 1871. O ser humano é muito rancoroso. O ser humano é muito vingativo. Então, essa humilhação do Tratado de Frankfurt nada mais é do que a semente para o revanchismo francês contra a Alemanha, que vai remoer isso no final do 19, no início do 20, levando até a Primeira Guerra Mundial. É muito importante pensar isso aí. Esse revanchismo, essa mágoa francesa pelo que foi feito pelos prussianos em 1871. Beleza? Um outro detalhe, e que a gente vai deixar isso para um vídeo posterior, para o próximo vídeo, é que além da confusão que os prussianos causaram, eu ainda tenho a Comuna de Paris no ano de 71. A gente vai ter um vídeo específico para mostrar essa primeira experiência
anarquista, com ideais socialistas, que a história mundial viveu por cerca de 40, 50 dias, mas viveu. E que mostra que essas ideias vermelhas elas ainda estão presentes e estão tentando, de alguma forma, se instaurar na Europa. Beleza? Então é isso. Daqui a pouquinho a gente assiste o vídeo sobre a comuna. Aquele abraço. Tamo junto.